Na última semana nós tivemos o campeonato da WNBF. Se não me engano é assim, eu não acompanho muito essa federação, então peço desculpa se eu errei. Mas é uma federação de naturais e tivemos um campeão chamado Dudu Fit, que é um dos naturais mais famosos do Brasil, é um dos com mais potenciais e é um dos que mais levantam dúvidas se realmente ele é natural ou não. E o objetivo do vídeo de hoje é responder duas perguntas. A primeira pergunta é o que o Dudu Fit fez para ter um físico tão bom? Independentemente de ser hormonizado ou natural, eu tenho certeza que você gostaria de ter esse físico porque eu gostaria muito de ter um físico desse. Então a gente vai analisar o que ele fez para construir um físico tão bom. Pontos positivos, pontos negativos, o que eu acho que poderia melhorar, o que eu acho que você deveria aplicar no seu treino para ontem, que isso tem muita coisa mesmo. E a segunda pergunta, que é bem mais complexa que a primeira, que é qual é o limite de um físico natural? Isso vai ser bem difícil de responder, mas eu vou tentar explicar o máximo possível, vou deixar claro por que é difícil de responder e vou tentar dar uma métrica para você, mais ou menos, do que fazer, como entender qual é o seu limite máximo que você pode chegar. Vai ser bem complicado, já adianto, não é uma resposta assim, é tanto, eu vou botar um rosto aqui na tela e falar, esse físico dá pra ser natural. Não vou fazer isso necessariamente, mas eu vou tentar dar uma base para você entender. Mas antes de continuar, gostaria de agradecer muito o apoio que você deu ao primeiro vídeo do canal. O primeiro vídeo do canal foi em visualizações muito mais do que eu esperava, foi extremamente positiva a resposta e eu agradeço muito mesmo, isso me deixou muito animado, isso me deixou muito alegre e eu agradeço muito se você deixou o like, se você compartilhou com um amigo, isso realmente ajuda bastante no engajamento aqui do canal, ainda mais que nós estamos começando, né, sem o segundo vídeo dele. E já aproveita e comenta aí embaixo qual é o próximo atleta que você quer ver aqui. Se você quer que eu analise o treino dele, o físico dele, o que você quer que eu pegue de um atleta e te explique o que ele faz, o que ele não faz, para que você entenda, algum atleta que você goste, ou simplesmente que você gostaria de ver aqui no canal um vídeo de um atleta tal treinando e eu dando minha opinião sobre ele. Então comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo todos os comentários. Principalmente agora que o canal tá menor, dá para responder porque não são tantos comentários, então aproveite isso. Então, vamos lá. O Dudu Fit, um fator importante que você tem que ter na sua mente é que alguns fatores vão determinar quão bom será seu físico. Quais são esses fatores? Primeiro, a genética. Então, isso é indiscutível. O Dudu Fit tem uma genética extremamente privilegiada para musculação. Ele, entre aspas, seria o Ramon atual. Ele seria o cara, assim, com uma genética muito fora da curva. Segundo fator que o Dudu Fit ele tem muito a favor dele, que é a idade. Você começar a treinar com 15 anos é uma coisa, você começar a treinar com 20 é outra, você começar a treinar com 25 é outra, com 30 é outra, com 35, 40 e por aí vai. Isso altera em tudo, tá? Como você é mais novo, o seu metabolismo ele tá mais rápido, ele tá mais eficiente, você tem mais absorção dos nutrientes, você consegue criar mais síntese proteica, no sentido de consegue criar, porque o seu metabolismo ele funciona mais otimizado, então é mais fácil de você manipular ele, tá? Não é que ele cria mais síntese proteica do que um metabolismo mais velho, mas o seu físico responde como um todo, isso até que não é tão surpreendente, né? Afinal de contas, nós sabemos que quanto mais velho nós ficamos, a tendência é que o nosso corpo piore. Então, você começar a treinar muito cedo ajuda. Até em todos os aspectos, tá? Em todos os aspectos. Não vou nem adentrar muitos detalhes porque não precisa. Então, isso é um segundo fator que o Dudu Fit também tem muito a favor dele, porque ele começou muito novo. Eu sei que eu acho que a primeira competição dele foi com 18, então eu não me lembro quantos anos ele começou a treinar, acho que deve ser 15 ou 16, alguma coisa assim. Portanto, ele começou a treinar muito cedo e isso faz muita diferença. Porque o teu metabolismo, o teu corpo já está muito mais responsivo nessa época. Agora, vamos lá. O terceiro ponto que vai determinar a qualidade do seu físico, do Fit também tem muito a favor dele, que é a sua infraestrutura, a sua base. Então você tem condições de ter um bom personal trainer para te guiando o que fazer certo? Você tem condições de ter uma pessoa do teu lado te falando o que você está fazendo certo e o que você está fazendo de errado? Você tem dinheiro para investir numa boa dieta? A sua academia é o que? Ela é cheia de máquinas boas, uma aparelhagem legal, tudo muito confortável? Ou é muito peso livre, pá, altera e vambora, vamos ver o que dá? Tudo isso vai decidir qual é a qualidade do seu shape, qual é a qualidade do seu físico que você vai conseguir botar, pelo menos momentaneamente,
Ou a longo prazo, talvez nem tanto, porque você consegue compensar isso com o tempo, mas principalmente em curto prazo, isso vai fazer muita diferença. Esses 3 pontos do Dudu Fit, ele tem muito a favor dele, tá? Mas agora vamos para o treino. O Dudu Fit é um cara extremamente forte. O bicho é um tanque, meu. O bicho levanta muito peso. E podemos ver claramente isso nesse vídeo aqui que eu peguei, que ele tá fazendo um agachamento. A série de trabalho dele é com 5 placas de 20. Ou seja, 100 kg em cada lado. Existe agachamento livre, ou seja, um exercício que exige muito esforço, exige muita força mesmo. Então tu vê que ele é um cara muito forte. E isso já é uma máxima também para você entender. Necessariamente força está atrelada à hipertrofia? Não. Pode ser que você já seja muito forte e não seja tão grande. O exemplo disso é powerlifters. Powerlifters, eles são extremamente fortes, mas eles não são tão grandes em relação àquele peso que eles carregam. Por exemplo, o Bitelo. O Bitelo é mais forte que qualquer atleta open do mundo. E ele não é um tamanho de um atleta open. Talvez, claro, pela altura dele, talvez ele seria um Classic. Nem isso, um Classic já é muito maior que ele, um Classic amador. Então isso é para você entender. Força não necessariamente está atrelada à hipertrofia. Não quer dizer que você é forte, você vai ser grande. Porém, entretanto, todavia, para você ficar maior, você tem que ficar mais forte. Se você crescer um volume muscular, você ficou mais forte. Por isso é praticamente impossível você ver um natural muito bom, no sentido de grande, um natural, um físico muito bom, sem ser forte, sem carregar boas cargas. Então, força está atrelada à hipertrofia? Não necessariamente. Mas se você vai progredindo suas cargas, você vai melhorando seu treino, consequentemente você vai ficar forte. E o Dudu Fit é um exemplo disso. O Dudu Fit com certeza ele já tinha uma força bem elevada naturalmente, geneticamente, mas ele com certeza treina muito pesado, treina muito forte para ter esse físico que ele tem. Então, isso é a primeira dica. Segundo ponto, mais importante ainda do que essa questão de ser forte ou não. Olha como a técnica do Fit é perfeita. Amplitude de movimento total. Ele não faz movimentos parciais, não faz movimentos roubados. Até porque ele ser um cara muito forte, talvez seria meio perigoso ele treinar tudo errado. Mas tu vê que a carga é dele. Ninguém vai olhar e falar, não, esse peso tá alto, baixa um pouquinho. Não, tu vê que, olha só esse agachamento. Amplitude glúteo até a panturrilha, encostando na panturrilha. Se você não sabe qual é a amplitude de um agachamento, é o seu glúteo, ele tem que deitar-se sobre sua panturrilha. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Então te falta mobilidade, você tem que treinar um pouco mais disso. Mas acredite em mim, esse é a amplitude perfeita de um agachamento. Em qualquer agachamento, tá? O glúteo tem que encostar na panturrilha. E você vê que ele faz isso perfeitamente, mesmo carregando muito peso, não está desafiador para ele, entre aspas, no sentido de que ele está perdendo a técnica. Ele tá com muito peso, tá difícil, mas a técnica 100% perfeita. A concêntrica do movimento mais rápido possível, aquela explosão mesmo, então quando ele está subindo rápido, porém quando ele está caindo, ele cai controlando o peso. Então esse é o primeiro ponto que você tem que botar no seu treino, igual do Fit. Controle seus movimentos, amplitude de movimento 100% perfeita, com o máximo de peso que for permitido você fazer isso, máximo de amplitude e máximo de controle. Não adianta você botar um peso alto se você está fazendo tudo errado, se você está jogando para os músculos errado. Aprenda a segurar o movimento, aprenda a contrair o movimento, aprenda a controlar ele. Controlar, para mim, é a palavra perfeita. O movimento ele tem que parecer que ele é seu. O peso ele tem que parecer que é seu. Se você pega e joga de qualquer jeito, vai ficar muito estranho, vai ficar muito ruim, não vai ficar legal. Não recomendo você fazer isso. Isso é péssimo, isso é péssimo mesmo. E esse padrão de movimento é para todos os exercícios, tá? Amplitude sempre no talo, com o máximo peso que você puder, sempre explodindo a concêntrica. Então, na hora que você estiver contraindo o seu músculo o mais rápido possível, e a excêntrica, a hora que você estiver voltando no movimento, você controla ele para padronizar, para você saber como você está fazendo cada repetição. Porque assim, quando você for anotar suas cargas, que isso é extremamente importante, e eu já vou falar que o Dudu Fit não faz isso, e isso eu acho que é muito ruim pro treino dele. Como eu falei, não é porque ele tem um físico muito bom que ele faz tudo perfeito. Mas essa questão de anotar a carga é muito importante para você ter um padrão, para você ver se você está progredindo, para você ver se as suas cargas estão mantendo, se você estagnou, se você está evoluindo, se o teu treino está bem montado.
Não quer dizer que você vai progredir toda semana, mas é importante que você tenha uma base para entender quanto tempo você está demorando para progredir. E isso é muito importante, anotar as cargas. E controlar o seu movimento é para você ter um padrão de execução. Imagina se você faz tudo roubado, estilo aquele cara que você conhece mesmo. Como é que você padroniza? Um dia tu roubou mais, outro dia tu roubou menos, hoje eu tava mais tranquilo, então eu quis fazer mais certinho. Tive hoje um estilo de treino mais certinho, mas hoje eu vou treinar Pixeboom. Tu acordou assim? É muito difícil se você pensar assim, se você treinar desse estilo. Então é importante que você pegue e você anote essas cargas e você tenha um padrão de movimento. Outra coisa que eu acho importante de lembrar: periodização de treino no sentido de qual é a divisão de treino que você vai fazer. Isso faz diferença? Sim, existem divisões que são melhores do que as outras, principalmente dependendo do enfoque que você quer fazer. Isso é algo que eu acho extremamente negativo do Dudu Fit. O Dudu Fit é um cara que trabalha com o famoso ABCD, esse, se não me engano, que é o que ele faz, que é um músculo por dia. Então esse vídeo que eu acabei de mostrar, ele tava fazendo só quadríceps, se não me engano, ele faz agachamento livre, o hack e o leg press. Tipo, seleção de exercício ok, eu entendo, mas acho que muita carga pro quadríceps não vale tão a pena. Mas ele vai fazendo isso. Aí tem um dia, se não me engano, que é peito e ombro. Aí outro dia eu acho que é ombro e peito, alguma coisa assim. Eu sei que ele faz um músculo por dia. E isso é muito importante você entender qual é a divisão de treino que melhor se adequa a você. Isso vai levar fatores como tempo, vai levar fatores como enfoque. Você é uma pessoa que precisa desenvolver perna, você é uma pessoa que precisa desenvolver braço, você é uma pessoa que precisa desenvolver tudo. Isso vai fazer um pouco de diferença. E isso é um ponto que eu criticaria, entre aspas, né, do Dudu Fit. Eu acho que ele poderia fazer uma divisão de treino mais interessante, principalmente de um cara que é muito grande. Não falta perna, não falta peito, não falta braço. A única coisa que falta, entre aspas, é ombro nele. Na verdade, não é entre aspas, não, realmente falta um pouquinho de ombro para acompanhar o braço dele, que é muito distoante. Mas isso é numa divisão, isso já está meio que incluso na divisão dele. Agora mudando o vídeo, esse é o vídeo que ele faz o treino de ombro dele, que eu falei é ombro e peito, se não me engano é 3 ou 4 exercícios de ombro. Eu acompanho o canal dele, mas eu não lembro exatamente quanto exercício é. Depois eu vou deixar aí embaixo o link na descrição de todos os vídeos e do canal dele, tá? Então se você quer acompanhar ele, vai lá embaixo que você já consegue ver certinho o que eu tô falando. Esse aqui é um treino de ombros, então ele vai fazer, se não me engano, desenvolvimento, elevação lateral, acho que se não me engano tem um cabo frontal, não me lembro exatamente, a gente vai vendo agora. Mas ele tem um ombro e por final do treino ele bota peito. Ele bota, se não me engano, uma série de supino. Não me lembro exatamente, mas eu sei que ele bota peito depois disso. O que ele quer fazer com isso? Como ele precisa de mais ombro, já que o braço dele é extremamente bom, e perceba isso, ele precisa de mais ombro não porque o ombro dele é ruim, mas é porque o braço é bom demais. E como é fisiculturista, ele precisa de uma coisa chamada proporção. Então precisa ter um ombro compatível com os braços dele. Então ele bota o ombro primeiro no seu treino, que é um enfoque, é quando você está mais cansado, que é onde você vai ter mais hipertrofia, e depois você vai para peito, que é onde ele precisa de menos trabalho. Isso é até uma dica muito interessante que ele faz, que é como bater no ponto fraco. Quando você tem alguma coisa que você tem que recuperar no seu físico, você tem que acompanhar mais ele, bote primeiro nessas sessões de treino e tente dar mais frequência de estímulo, que eu acho que falta um pouco nele. Eu acho que ele só dá 2, que eu me lembro. Que ele faz isso, ombro e peito, e depois ele faz um exercício de peito, um dia de peito e ombro. Eu acho que poderia ser mais, mas aí, se você quiser, eu faço um vídeo especificamente sobre só divisão de treino, que tem muita coisa pra entrar, não posso falar tudo aqui nesse vídeo, senão vai ficar em 1 hora de vídeo e ninguém vai assistir. Então, isso é até uma dica também que eu acho muito válida que ele faz. Pega, bota o músculo fraco no começo do treino e depois, no final do treino, tu bota o músculo e desenvolve com mais facilidade. Agora, vendo o exemplo de desenvolvimento que ele está fazendo, mesmo padrão no agachamento, amplitude total, concêntrica explosiva, jogando lá para cima o mais rápido possível, excêntrica controlada. Esse é o padrão de desenvolvimento de todos os exercícios dele e está extremamente correto e você tem que fazer também. Agora, sobre a divisão de treino, eu acho que é o único ponto negativo que eu veria no treino do Fit e anotar carga. Eu acho que essas duas coisas você tem que prestar um pouco mais de atenção do que ele presta. Talvez porque ele é um cara que gosta muito de treinar e ele sabe que ele vai fazer muito bem feito o treino, ou talvez porque só realmente, por exemplo, o Pacho, que é o treinador dele, não se importava tanto com esses fatores. Acho que
Porque o Pacho agora ele tá mudando um pouco mais de treinamento, ele tá colando com os guri do low e agora ele tá mudando um pouco a cabeça dele de treinamento. Mas antes ele era uma pessoa mais padrão, ABCD, mais bro split e acabou. Então talvez agora no ano de 2026 a gente ele veja ele com uma divisão de treino mais otimizada, vamos dizer assim. Então acho que o único ponto que ele faz de errado, na minha opinião, é a divisão de treino, que eu acho que ele poderia ser uma divisão um pouco mais efetiva, e a questão de anotar carga. Acho que é só isso. Tirando o padrão de movimento é perfeito, máximo de carga possível, é um cara que faz muitos exercícios básicos, eu não vejo tanta necessidade, mas eu entendo o porquê. Dessa questão de máquina versus halter, máquina versus anilha, versus peso livre, né, melhor dizendo. Eu entendo que tem uma discussão, eu acho que máquina às vezes ganha, às vezes perde, mas isso não vem ao caso. Mas ele é um cara que gosta de exercício livre, não vejo problema, se você gosta, tudo bem, saber encaixar bem no seu treino não vai fazer diferença nenhuma, não vai fazer algo ruim, não vai atrapalhar seu treino, você gostar de trabalhar com pesos livres, mas é uma opinião dele, é uma questão dele ali que não faz tanta diferença, então não vou falar muito, que não é tão relevante. Indo para a conclusão da parte do Fit. O que ele faz que deixou ele ter um físico tão bom? Primeiro, uma genética extremamente privilegiada. Ninguém vai ficar assim só treinando e comendo direito. Essa genética que ele tem é extremamente privilegiada e ponto. Segundo, treino muito bem feito. Proximidade com a falha, intensidade lá no talo, padrões de movimento perfeitos, execução muito boa. Exemplo de execução, pique ser bom mesmo. Tanto que ele já comentou que o grande espelho para ele treinar era o Chris Bansett. Dá pra ver que ele lembra bastante como a execução do Chris Bansett já era perfeita. Ele também dá pra ver que ele se assemelhou bastante disso e tá muito bom. Não tenho que reclamar desse ponto. Então, genética muito boa, infraestrutura, no sentido de tem uma academia boa, tem um excelente treinador que é o Pacho, o melhor treinador do Brasil com folga e um dos melhores do mundo. Ele tem tudo a favor para ter esse físico. E a genética, que eu sei que eu já falei, mas é o ponto principal, tá? Não adianta. Se ele não tivesse nada, tivesse genética, ele já teria um shape extremamente acima da média. Talvez não teria um shape tão bom quanto ele tem. Provavelmente ele não teria um shape tão bom quanto ele tem, mas ele com certeza teria um físico muito acima da média. Então, o Dudu Fit é natural ou não é? Na minha opinião, ele é natural, cara. Porque ele faz tudo certo e ele tem uma genética muito absurda. Ele tem uma genética super correta, super propícia à musculação. Nós não tínhamos muitos exemplos de pessoas com genéticas muito absurdas que faziam tudo certo. Se você vai pegar, sabe, nos 2000, os caras que tinham uma boa genética, eles já começavam a tomar bomba e acabou. E os caras que tinham uma boa genética, eles faziam tudo errado, porque eles cresciam de qualquer jeito. Eles enchiam de bomba e vão embora. Hoje nós estamos vendo pessoas com boas genéticas, pessoas com genéticas medianas, um pouco acima. E o Dudu Fit é um cara com uma genética excepcional. Ele é um Open, ele vai ser um Open muito de destaque do Brasil e que tá fazendo tudo certo. Então ele tá explorando o 100% do potencial dele natural. Isso é uma questão que a gente nunca tinha visto antes. Qual é o último natural mesmo que tu viu fazer 100% do potencial dele? E o outro fator mais relevante, que tem uma genética do nível do Fit, de um atleta pro. Não tem isso, não tem. Tu vê alguns naturais, mas são caras com genéticas mais medianas. Tem uma genética boa, mas nada no padrão do Fit. Então, isso é meio que complica a gente ter essa métrica do quão bom o natural pode ser. E isso já é a segunda pergunta que nós vamos entrar. Qual é o seu limite natural? Cara, essa resposta é praticamente impossível de você chegar. Você, antecipar ela. Você tem que treinar e ver o que tu chega. Por quê? Vai o fator genético, então quão bom é a sua estrutura, o quão bom é seus formatos musculares, o quão bom é o seu metabolismo. Tudo nisso vai afetar. Sua altura é mais propícia, então tu é um cara mais alto. Então, se você é um cara mais alto, sua estrutura é maior, sua caixa torácica, seus ossos são mais largos, você tende a construir mais massa muscular, você tende a suportar mais massa muscular. Não, mas eu sou um cara mais baixo, eu sou um cara até de estatura mediana, até alto, dependendo, mas a minha estrutura é pequena, minha estrutura óssea é fina, minha estrutura é mais compacta, então você tende a botar menos massa muscular no seu físico. Então, isso tudo depende. Também tem o fator de quais são as partes do seu físico que tem uma genética melhor ou não.
Por exemplo, o Dudu Fit dá pra ver que claramente ele tem um braço excepcional, então a genética do braço dele é a melhor genética do físico dele, mas o ombro não acompanha tanto. Não que o ombro tenha uma genética ruim, mas ele não é tão boa quanto o braço. Aí tu vê que o peito dele é muito bom, a dorsal dele é muito boa no sentido de detalhe, mas tu vê que ela não expande tanto. Então isso é muito complicado. Genética vai fazer muita diferença no final das contas. E aí vem os outros fatores. O quão bem você treina. O quão bem você treina há quanto tempo. O quão bem você treina há quanto tempo e o quanto você investe nas outras quesitos da musculação, além da sala dele, além do treino. Você faz dieta 100%, você descansa bem, você dorme bem, você tem uma vida tranquila, ou você tem uma vida extremamente estressada, você perde muita noite de sono, você não consegue fazer a dieta certinho, você quer harmonizar, você não quer. Harmonizar, tudo bem que harmonizar vai ser no sentido de você não é mais natural, não é mais limite natural, mas eu tô dizendo a qualidade do teu shape. Tudo isso vai fazer diferença. Um padrão que eu gostaria de dizer. Mas não tem uma base mesmo de como eu me guiar? Cara, sei, como é que eu posso dizer? Eu acho que um cara que você poderia se guiar é o Bianchi. Acho que é Daniel Bianchi, eu acho que é o primeiro nome dele. O Bianchi, ele é um cara que eu não acho que ele tem uma genética extremamente propícia à musculação. Não quer dizer que o físico dele é ruim, não é isso que eu tô dizendo. Mas eu não acho que ele é um Dudu Fit. Eu acho que ele é um cara que tem uma estrutura ok, porque todo mundo que diz que ele viu ele pessoalmente fala que ele não é um cara muito grande, mas ele é um cara o quê? Que treina muito pesado, ele faz muita força, ele é um cara que segue a dieta 100%, ele faz tudo que tem que fazer, ele faz otimizado. E é um cara que sabe tirar foto, é um cara que sabe se valorizar. Então, você olha o Bianchi e você fala, cara, físico ótimo, adoraria ter um físico desse. Só que eu não vejo um físico impossível de qualquer pessoa atingir. Não vejo um físico impossível de um natural, assim, uma pessoa mais comum ter um físico desse. Eu não acho isso. Eu acho que ele é ele é o topo da tabela. Por que é o topo da tabela? Porque tudo bem que ele não tem uma genética extremamente privilegiada. Mas, cara, ele treina muito bem, treina muito forte, tem infraestrutura, então ele tem condições de fazer uma dieta boa, tem condições de ter uma academia muito boa, tem condições de colar com os melhores atletas do país, com pessoas muito renomadas. Pô, ele treina na Retoflex, que o Size é o dono, pô. Ele tem como pedir dica pro Size de treino. Não, é outro padrão. Ele vive para isso, a profissão dele é o shape dele, então ele consegue se dedicar 100% ao físico dele. Então, por mais que ele não tenha uma genética tão privilegiada quanto o do Fit, ele tem um físico muito bom porque ele se dedica 100% a isso. Você dificilmente vai chegar no Bianchi. Não que eu estou menosprezando você, que eu não estou acreditando em você, mas é que é difícil acreditar que você vai otimizar tantos outros fatores quanto o Bianchi fez. Porque ele explorou o máximo da genética dele. Ele realmente tirou 100% do que tinha para tirar. Eu não acho que ele vai trazer grandes melhores daqui para frente. Eu acho que ele vai ficar mais ou menos na mesma. Mas ele tinha uma genética, sei lá, X. E ele otimizou 100% do que tinha para fazer. Ele fez para ter esse físico muito bom. Ele é um padrão que, se eu for um cara extremamente dedicado, eu consigo chegar nele? Acho que consegue, tá? Eu acho que ele é um cara que é baixo. Eu acho que ele tem 1,68. Então ele é um cara que não é tão grande. É um cara que acredito que se ver pessoalmente ele não vai ser tão grande. Eu acho que nas fotos ele parece um pouco maior. Mas é um exemplo assim de consigo chegar? É possível? Acho que é. Vou chegar? Muito difícil. Dificilmente tu vai chegar. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido o que eu quero dizer. Espero que vocês tenham pegado a dica. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Te espero no próximo vídeo do canal. Até a próxima. Tchau.